Elisa Nunes por aqui, tudo bem com vocês, pessoal? Olha a fofura dessa sacolinha. E hoje nós vamos assistir parte do processo de confecção dela, tá? Por que parte do processo de confecção? Porque infelizmente eu perdi alguns pedacinhos aqui do início da pintura do rostinho dela, tá? Mas nós temos todo o processo de confecção dela. Ela é forrada com sintético, tá? É um doll, aqueles que a gente às vezes chama de corino. Olha o fundo dela, tá? É que ele tem esse fundo todo diferenciado e por dentro é a caixinha de leite. Ela ficou com aproximadamente 38 centímetros de largura, tá? E 45 de altura, aproximadamente. Eu confirmo para vocês e deixo na descrição do vídeo, tá bom? As alças dela tem 76 centímetros, tá? Eu fiz com 78, mas eu coloquei 2 centímetros para dentro, tá? Então ficou com 76. E eu fiz ela também, pessoal, com esse espaçamento aqui menor, porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma aflição de sacolas e bolsas com o espaçamento da alça muito afastado. Me dá aflição, porque quando a gente coloca, ela fica amassada aqui, ela deita assim, fica parecendo quando a gente coloca uma camiseta no varal e não estende ela esticadinha. Então, eu não gosto. Mesmo que exista um padrão de, vamos supor, de 13 a 15, algumas pessoas colocam até 16 de espaçamento entre as alças. Isso não quer dizer que a gente tenha sempre que seguir essa regra. Eu não gosto e acredito que tenha muita gente também que não gosta de colocar uma bolsa, uma sacola e ver ela despencando aqui nessa junção entre as alças, esse espaçamento aqui, na verdade, né? E se você é novo por aqui, nova por aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, por fazer parte do meu processo de crescimento aqui no YouTube. Eu amei. Atrás não tem nada. Esse aqui é um dos meus desenhos, tá? Eu dei uma repaginada, digamos assim, para deixar mais adolescentezinho, mais fofinha, tá? Porque é um desenho mais adulto. Esse aqui também é um dos meus desenhos. E daí eu enviei para minha amiga, que ela é designer, e ela quem fazia a maior parte das minhas coisas. E o meu marido tá aqui, né, desempenhando, porque estudou para fazer, agora eu tô pegando no pé dele. Ela vetorizou para mim e eu mandei uma outra amiga, paguei para uma outra amiga fazer essa camiseta e eu sou apaixonada por esse desenho, tá, pessoal? Então eu uso as minhas imagens mesmo, os meus desenhinhos. Espero que vocês gostem. Eu gostei, mas aqui não é sobre mim, é sobre vocês. Então espero que vocês gostem e fica a dica, tá? É que eu não usei a etiqueta industrial, digamos assim. Eu mostro para vocês no vídeo. Eu peguei um retalho do próprio algodão cru, pintei, tá? Primeiro eu coloquei uma tinta, acho que foi a areia. Depois eu coloquei um rosa antigo e chegou a essa tonalidade que eu achei que ficou super linda. Depois eu peguei um recorte de papel sulfite, escrevi, né, o nome do ateliê. Risquei aqui e pintei, tá? Só não tem o processo da etiquetinha, porque eu acabei cortando, o vídeo já ficou imenso, né, pessoal? Então eu tive que fazer cortes. Mas eu vou estar fazendo um vídeo aqui de etiquetas artesanais, tá? Pra gente. Conta o que você achou dessa peça aqui nos comentários. Aproveita também para deixar a sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui, tá? Para que eu me direcione melhor e gerem aqui os conteúdos que você quer ver, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Agora vamos pro vídeo. Você pode estar, se não quiser assistir o vídeo todo, tá, gente? O vídeo é longo.
Se quiser compreender como foi feita, eu sugiro que você assista o vídeo todo, nem que seja um pedacinho agora, outro pedacinho mais tarde, ou depois, tá? Porque tem desde o risco, só não tem eu fazendo o desenho, tá? Porque eu perdi essa parte, mas não tem problema. De outra vez a gente faz juntinho, só o desenho, e daí deixa para depois fazer a sacola ou a bolsa, tá bom? E fica a ideia também, a dica, porque de repente você mora na zona rural, não tem como tá fazendo uma sublimação. De repente você tem um desenho legal, você desenha, alguém da sua família, e você pode pegar o algodão cru, tricoline, popeline, uma sarja, um linho, e tá estampando e depois produzir a sua peça super personalizada com toque, né? Que nem mesmo a sublimação vai dar, embora a gente seja apaixonada, eu também amo a sublimação, tá, pessoal? Oi, pessoal, dando início aqui o processo de confecção da nossa sacolinha de algodão cru, ou eco bag, se você preferir, tá? Como eu vou fazer? Pequenininha, vai ficar mais tipo uma bolsa. Ela inicialmente tinha uma medida, mas como esse sintético tava muito fora de medida, tava muito torto, então eu tive que ir acertando, diminuiu bastante. 78,5 por 40,5. Inicialmente ele estava com 83 por 42. Esse sintético eu vou forrar a parte de dentro, tá? Eu gosto muito de brincar assim com materiais. Então, vez ou outra, vocês vão ver eu fazer isso por aqui, porque eu gosto. Aqui, inicialmente eu tinha vincado 5 centímetros e no total ficaria com 10, mas agora eu vinquei 4, tá? Então, no total aqui tem 8. Esse vai ser o fundinho da nossa sacolinha com 4 centímetros, tá? 4 centímetros. Que no total vai ficar com 8 também de cada lado. Somente no tecido que eu vou estar fazendo esse outro tipo de fundo, tá? Mas quando chegar a parte de costurar, a gente vê direitinho. Muito receio de usar essas coisas de internet, né? Por conta de direitos, por uma série de fatores. Então, eu sempre acho melhor a gente quebrar a cabeça e fazer do nosso jeito. E foi o que eu fiz, tá? Essa aqui é minha bonequinha, que é uma versão de outros desenhos que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro para eu mostrar para vocês alguns deles, né? Versões, tipo, fofinhas dos meus desenhos. Esse aqui eu fiz o ano passado para criar um outro canal que eu fiz. E eu usei essa imagem 2 vezes, trabalhada, né, no CorelDRAW, para eu usar no canal, né? E então ficou assim, inicialmente. Aqui eu não fiz o cabelinho, porque como não tinha espaço, eu não ia ficar colando, né, para fazer. E quando eu passar para cá, eu coloco. Eu tinha pensado em fazer assim, elas... Mas o que acontece, também não tinha espaço aqui no tecido, como eu desenhei, projetei ela grandinha, ó, quase a folha inteira. Então eu deixei para fazer essa outra ideia que eu tive para outra peça, que eu não vou falar para vocês agora, mas quando chegar o tempo a gente faz juntos, tá bom? Eu estava aqui pensando, pessoal, como a parte interna vai ter esse amarelo, eu fiquei pensando, eu jogo amarelo aqui fora, eu jogo amarelo, não jogo amarelo. Pra falar a verdade, ainda estou na dúvida, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pintar a boquinha, eu vou pintar aqui o blanchezinho dela, os olhinhos, e vejo que cor que eu vou jogar no cabelo e qual será a cor da roupinha. Eu vou estar fazendo também, eu ia colocar a etiqueta pronta, tá? Mas eu tô com muita vontade de fazer uma etiqueta com o próprio tecido, tá? E até fica a dica. Então, eu vou estar separando aqui, eu vou estar usando um termocolante nesse tecido. Vou ver o design que eu vou querer dar pra essa etiqueta. Tô pensando se eu faço uma bandeirinha também pra colocar no lado ou na parte interna. Ainda tô pensando. Mas eu estou pensando em colocar aqui. Na verdade, eu queria ter colocado esse lado de cá, né? Mas eu desenhei ela aqui, então ainda não sei como que eu vou fazer. Ou eu posso brincar também, né? Com uma etiqueta, fazer uma etiqueta bem diferente. Colocar em qualquer outra parte aqui da bolsa. Vamos ver como vai ficar. Mas por hora, vamos iniciar aqui a pintura. Mas antes, eu vou estar forrando aqui a minha mesa com um saquinho plástico, tá? Eu ia estar usando o meu
plástico cristal. Mas ele eu compro caro, né, para as nossas peças aqui, também para as encomendas do ateliê, não faz o menor sentido. Por mais que a tinta seja solúvel em água, eu não quero arriscar, né? Então eu vou colocar aqui um plástico, tá, pessoal? Não plástico 0 km, não. Plástico de embalagem de tecido, de material que eu compro aqui para o ateliê. Então, reaproveitando aqui, tá? Deixa eu tirar essas coisas daqui para eu estender o plástico. Umas ideias aí pra gente, pessoal. Vamos ver se eu consigo cumprir tudo certinho, né? Agora vamos colocar aqui, tá? Que são sacos que eu compro com tecido, manta, essas coisinhas, aviamentos, quando vem quantidade. Então, eu separei aqui algumas tintas, tá? Pra tá colocando aqui, mas vamos ver o que nasce, né? Eu vou estar usando aqui aqueles pincéis que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto muito, que são os pincéis que a gente compra para unha artística ou para sobrancelha, né? Então, eu sempre tenho também, por conta das minhas bonequinhas de pano e pelas pinturas, aquelas partezinhas bem delicadas, pequenininhas, e vamos estar usando eles, tá? Os meus pincéis de verdade, digamos assim, aqueles que adultos usam, estou escassa, pessoal. Urgentemente precisando fazer uma compra de pintura, pincéis, tintas aqui. Mas depois, né? Tudo no seu tempo. Eu vou estar usando este aqui, tá? Que eu cortei um pouquinho as cerdas pra não ficar espalhando a tinta. Eu acredito que eu vou entrar na parte da pintura do rosto. Agora, pra pintar aqui, começar a pintura, eu também vou colocar um plástico aqui para o desenho não passar, o desenho a tinta não ultrapassar para o outro lado, tá? Deixa eu ver se o plástico que eu peguei aqui é suficiente. Posso estragar a peça, né? Que a gente ainda vai deixar ela prontinha. Eu tô aqui pensando nas alças ainda, pessoal. Muito pensando, porque a ideia que eu tinha inicialmente pra alça dela, infelizmente não... Ó, já abri, tá? Era um saquinho que eu comprei alguns tecidos. E daí, em pouca quantidade, embalagem pequena, né? Em maior quantidade, embalagem grande. E aí salva a nossa mesa e salva o nosso trabalho. Prontinho. Agora vamos colocar, porque aí eu tenho certeza de que não vai ocorrer nenhum acidente indesejável, né? Vou colocar mais pra cá pra ver se vocês visualizam legal. Pra boquinha, tava pensando em fazer um rosinha, mas eu acho que eu vou estar fazendo aqui nesse vermelho natal. Qualquer coisa, se eu não gostar, eu dou uma clareadinha. Pessoal, eu amo as bonequinhas com esse blush assim, por conta daqueles livros didáticos antigos. Minha avó tinha um baú com livros de 900 e vai para trás, né? 1800, 1912, 1920, 1930, 1940. Ela guardou alguns até o ano de 1950, foi 60. Né? Então ela tinha dos pais, ela tinha dos irmãos, aí mais tarde vieram os filhos, depois os netos, e ela guardou alguns dos mais antigos e tinha umas bonequinhas assim que eu achava a coisa mais linda do mundo. Então, aí tinha uns tracejadinhos de preto ou de branco em volta, e aquilo me deixava louca de alegria, gente. Eu gostava muito. Eu vou estar adiantando aqui, tá? Eu não vou estar fazendo todo o processo, senão fica muito demoradinho. Então, eu vou pintando aqui, vocês estão vendo qual a tinta, qual a cor que eu tô usando, e eu volto já. Pessoal, olha só, né? A nossa sacola já está prontinha para ser costurada. Eu vou costurar primeiro aqui a etiqueta, que eu acabei não gravando com vocês o processo de pintura da etiqueta, tá? Eu queria uma etiqueta mais artesanal mesmo. Que é a minha caligrafia, tá, pessoal? Não é das mais lindas, não. E aqui, primeiro, eu fiz a transferência, né, da minha escrita com o papel sulfite. Eu escrevi normalmente do lado de cima do papel, né, na parte principal. Depois eu virei o verso e passei o lápis
na sombra da fonte, né, da escrita. E depois eu coloquei sobre esse retalhinho, que é aquele que eu mostrei pra vocês, tá? Eu pintei, passei primeiro a tinta cru nele, depois o rosa, que eu considero antigo, e depois que já estava quase seco, eu vi que não estava dando para visualizar, eu não iria conseguir pintar a escrita, né, como eu gostaria. Não teria como, eu já não enxergo bem e ficou super apagado. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei, vou mostrar pra vocês aqui o papel. Foi aqui que eu escrevi, tá? Gente, eu nunca consigo escrever as letras iniciais da mesma forma, tá? Então, o B saiu um pouco diferentinho do outro, mas isso até quando eu vou assinar documento, eu já aviso logo, né? Nunca um documento meu vai ficar com a assinatura exatamente igual. Então, tá aqui, eu escrevi, tá vendo? Na primeira, ó, eu escrevi primeiro, deixei o A bem alto, o T também, mas daí, na hora de reforçar para sair do outro lado, eu achei melhor diminuir um pouquinho o A, porque eu queria o ateliê um pouco menor que o Bella Bilô. E aqui eu vim, olha, escrevi, né, risquei com lápis, mas como a tinta ainda estava um pouco fresca, na hora que eu fui transferir novamente, ele acabou arrancando um pouquinho ali da tinta, até ficou marcadinho aqui. Aí, bem de longe, dá pra ver, ó, que como eu não tava enxergando mesmo, quando eu coloquei pra riscar novamente, pra transferir a fonte, olha só, dá pra ver aqui uma leve sombra, mas tá bom. Pra proposta que eu queria, claro, eu não queria aparecendo sombra do outro, né? Eu devia ter deixado pra ter riscado depois de pintado mesmo, mas fica a dica, fica a experiência, né? Agora nós vamos começar o processo de costura. Eu tava querendo estruturar na manta R2, querendo passar uma costurinha assim por fora nela, né? Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo trabalho. Vou reservar ali a nossa manta para uma outra, né, oportunidade. Agora eu vou fixar aqui a etiqueta. Eu tô em dúvida, não sei se eu uso aqui um verde próximo do sépia, ou se eu uso rosinha mesmo. Bom, eu vou fixar, eu coloquei com termocolante definitivo, que é os que eu uso aqui para fazer os apliques nas bolsas, e cortei. Acho que não vai desfiar tão cedo, né? Vamos ver. Vamos para a máquina. Agora vamos fixar aqui a etiqueta. Querendo devagar aqui, pessoal, como é curvo. E eu estou aqui numa posição muito desconfortável, pessoal. Não recomendo, tá? Pra costura a gente realmente precisa estar numa posição mais confortável. Eu resolvi usar o rosa antigo mesmo aqui, pra fixar a etiqueta. Achei que vai acabar sendo melhor mesmo. Pronto, aqui eu vou puxar a linha e vou... Olha, não ficou 100% a costurinha como eu queria, que ficasse totalmente retinha, né? Mas na posição que eu tô aqui, não dá nem pra brincar com isso. Coloquei aqui o tripé, e daí tô bem desajeitada, pessoal. Eu não gosto disso, porque isso é resultado ruim de costura no final das contas, né? Tô puxando pra cá, eu ia fazer o retrocesso, mas ia ficar muito feio, tá? Fazendo o retrocesso, eu sempre aconselho que deixe a linha um pouco grandinha pra fazer um acabamento na parte interna, tá? Geralmente eu faço com agulha de mão, mas como eu não peguei, eu vou estar reforçando aqui um nozinho, tá? Tá? Nós vamos começar agora a montagem da nossa sacolinha. Vou ter que cortar ali as alças dela, que foi a única coisa que eu não tinha. Ah, ela tá aqui puxando, desfiando. Acho que eu vou ter que acabar tirando a tala. Tá legalzinho, não tá 100% a costurinha retinha como eu queria, assim como iniciei aqui, finalizei, mas tá bom, pessoal. Agora eu vou cortar
uma faixa pra fazer a alça e já volto. Pronto, pessoal. Eu fui cortar a alça, vincar ela direitinho, tá? Aqui ela tem aproximadamente 7 centímetros de largura e eu cortei uma faixa de 1,56 m, tá? Dividi no meio, então cada faixa ficou com 78 centímetros. Eu tô fazendo a alça entre adolescente e adulto, tá? Pra criança, aí tem que diminuir bastante, tá bom? Eu não quero uma alça muito longa, nem muito curta. Também vou usar um espaço menor, tá, pessoal? No espaçamento da bolsa, tá? Já é tecido. Quando a gente coloca um espaçamento muito longo, o que acontece? A bolsa fica parecendo uma roupa pendurada no varal. Ela fica muito feia, não gosto não. Eu vou estar usando aqui a linha rosa, pessoal, porque minha linha crua tá ali no finalzinho, então ia ter um trabalho à toa. Eu pensei em colocar amarelo também, como é, né, predominante aqui na bolsa, mas eu resolvi colocar rosinha, que também combina com etiqueta, vai ficar legal. Vou brincar um pouquinho também. Eu poderia colocar branco, mas não tô muito afim. Eu vinquei, pessoal, pra evitar que ela fique fazendo ondinha, tá? Dobrei totalmente. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue evitar, né? Por conta do tecido, como ele foi cortado e tudo mais. Tudo isso interfere no resultado final da nossa costura. Em cima tá o rosa antigo, embaixo tá o rosa bebê. Eu deveria ter deixado pra cortar depois que eu tivesse costurado ela todinha. Mas assim que eu juntei, achei de cortar. Então, eu tenho 2 trabalhos. Como dizia minha avó, quem não sabe dar recado é do triste. Mas pra vocês verem que é muito normal a gente esquecer, tá? A gente esquecer as coisas. Por mais experiência que a gente tenha, ó. Tá tudo certinho, não saiu nenhuma costura fora do lugar, tá vendo? A gente vincando antes evita que isso aconteça. Pronto, agora deixa eu cortar aqui mais essa ponta de linha. Vamos costurar a próxima, pessoal. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Vocês vão me perdoar, mas deixa eu ver dizer, é o que a gente tem pra hoje. E tá um pouco escuro aqui também. Eu acho que vou ter que colocar minha jack pro lado da janela e a overlock pro lado de cá, porque eu não tô gostando dessa iluminação, não. A janela tá aberta, mas o dia tá nublado, pessoal, tá meio escuro. E aqui, pessoal, ó, vou ter que dar uma desmanchadinha nesse aqui, porque, olha, aqui tinha saído fora, tá? Pra vocês verem que mesmo com todo cuidado, vinquei tudo, mas ficou alguma barriguinha aqui do tecido, porque ele foi rasgado. E eu falo sempre, né, eu sou muito contra tá rasgando o tecido, porque abre a trama do tecido, entorta ele. E porque também as pessoas hoje que estão usando o método antigo de rasgar o tecido, elas não têm experiência que aquelas pessoas do passado tinham. Dificilmente eles erravam na medida. Se fosse 2, 3 metros, 1 metro, meio metro, você ia medir e ia estar certinho a metragem. Eles rasgando de uma ponta a outra. Mas hoje é assim, a gente compra 1 metro, só tem 1 metro na ponta que eles dão um pico com a tesoura. Conforme vai entrando o rasgo, vai diminuindo o tecido, a metragem do tecido, a medida. E eu acho isso horrível. Não é legal, porque se a gente paga por 1 metro, ou pela quantidade que for, tem que ser aquilo, né? Então, se a pessoa também não tem o traquejo ali de fazer, não faz só pra dizer que usa o método tradicional, né? Porque pra usar tem que
Também na pressa que a gente vive hoje. Antigamente as pessoas tinham mais atenção com as coisas que iam fazer, né? Preferiam gastar mais tempo, mas fazer algo melhor. Hoje em dia não é assim. Então, hoje em dia o tempo virou apenas o dinheiro, né? Antigamente as pessoas tinham certeza que se dedicassem mais, porque elas estavam no fundo entregando suas vidas e não apenas um produto, né? Naturalmente elas teriam mais dinheiro. Mas hoje em dia, né? As pessoas mudaram o pensamento. Prontinho, alça. Corrigido aqui já o probleminha que ocorreu. E agora nós vamos dar início aqui ao processo de fechamento. Eu tava pensando em colocar um zíper na boca da sacola, mas eu acho que é melhor não. Pronto, pessoal. Já fiz aqui, ó, caixinha de leite. Agora vamos colocar as alças. Vou marcar ali onde que eu quero as alças. E aí volto aqui. Pronto, pessoal, marquei, tá? Aí na lateral da sacola de cada lado ficou 13 centímetros livres. No centro ficou 15, porém eu não vou deixar os 15 livres, né? Eu vou colocar pra dentro. Então vai ficar aqui, ó, do 13 pra dentro do 15. Então muito provavelmente vai ficar ali entre uns 13 centímetros. Nossa, a alça caiu aqui. Eu marquei aqui 2 centímetros, que é o que eu quero que fique pra dentro da bolsa, tá? De alça. Eu marquei nas duas pra ter certeza que uma alça não vai ficar maior que a outra. Aqui tá os 15, então a outra alça que eu vou usar nessa. Vou colocar pra dentro do 15. Vou marcar aqui, vou colocar. Depois a gente mede pra ver com quanto ficou. Nossa, pessoal, muito desajeitado aqui eu estou. Vocês não fazem a menor ideia. Muito ruim pra costurar como eu estou aqui. Vamos colocar a outra alça com cuidado para não colocar torcida, pessoal. Pronto, primeira alça fixada. Agora vamos medir aqui o espaço que ficou. Ficou com 10 centímetros, tá? O espaço aqui entre uma alça e outra aqui no centro. Eu acho que fica mais agradável, principalmente a sacola não sendo tão grande. Eu não gosto de usar uma bolsa, uma sacola e ficar com a impressão que é uma roupa pendurada no varal, assim, e não pendurada, estiradinha, sabe? Agora eu vou aqui marcar a parte das outras duas alças, vou colocar e volto aqui quando a gente já for fixar uma parte na outra. Bem, pessoal, agora vamos fechar a parte interna da bolsa. É só um pezinho de máquina, tá? Vamos deixar uma aberturinha para o desvire dela na parte de cima, tá? Olha, eu vou falar pra vocês que eu fiquei tão decepcionada com esse sintético. Ele me deu um trabalho, tudo que eu fui fazer com ele foi muito trabalhoso, porque ele tava muito torto demais. Tá vendo? Ainda a pequena diferença que deu aqui pra poder ajeitar aqui, sendo que tava tudo medidinho, tá vendo? É horrível esse tipo de coisa, viu? O outro lado não tem nem como acertar em cima. Se acertar em cima, ele vai ficar fazendo muita onda, sabe? Eu quase perdi esse sintético todo tentando arrumar ele. Difícil demais. Também não compro mais lá, porque pra tá tendo prejuízo, melhor comprar com outros fornecedores.
Peguei firme demais. E olha que quando eu tô gravando, pessoal, eu coloco na velocidade mínima pra não acontecer um acidente, né? Não acontecer de eu me machucar, que a gente se distrai. E aí já viu, né? Minha mãe, quando tinha 15 anos, a agulha atravessou o dedo dela em cima da unha. Desse aqui, ó. Ela teve que ir correndo pra cidade, morava na zona rural. Teve que ir correndo pra cidade pra poder resolver. Chegou lá o médico, falou pra ela que ia tirar cru, sem anestesia, que ela ia ter que aguentar. E foi assim que foi feito, pessoal. Desse jeito, do jeito que o médico falou, assim foi. Nossa, quando minha mãe conta isso pra gente, quando eu era criança, eu ficava muito aflita. Pronto, agora vamos fazer do outro lado. Eu resolvi não fazer bolsinho nenhum nela, porque o vídeo já ficou muito longo, pessoal. Outra vez eu faço uma mais caprichadinha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Antigamente, eu detestava essa questão de ter que ficar medindo tudo. Que às vezes, com muito tempo, a gente acaba pegando a prática e acaba meio que fazendo as coisas a olho, né? Mas ajuda muito, medir, tinha, dá um trabalhinho, mas sem trabalho a gente não tem nada que preste, né? Vamos virar aqui só pra gente ver como tá. Gente, eu vou ter que tirar essa tala porque eu já tô sem aguentar aqui, pessoal. Vamos ver o outro lado aqui. Perfeitinho. Fechar ali a bolsa pra gente poder finalizar. Vamos aqui fechar a lateral da nossa linda e a minha tala desfiou quase toda a bolsa. Vou passar mais uma costura, pessoal, porque tá muito próximo aqui dessa parte que tá desfiando e não me agrada. Não me agrada nem um pouco. E sempre, pra quem tá começando, puxar a linha pra cá ou pra lá. Nunca pra cá pra frente, que você acaba desregulando, tá? Sua máquina. Às vezes, na pressa, a gente acaba, até eu mesma, às vezes esqueço, acabo puxando pra frente, mas não é legal, tá? Tem vídeo aqui em que eu falo melhor sobre isso. Vou passar a costura do outro lado pra eu poder dar uma entradinha aqui. Vamos certificar que tá tudo na mesma medidinha. Então, se tá tudo certinho, a gente vai costurar. Esse lado aqui nem tem tanto problema, porque é o lado da orelha. É sempre perfeitinho o acabamento. A gente pode costurar bem na beiradinha, que não tem problema nenhum. Mas na parte do fio e da trama não dá. Só mais uma costurinha aqui. A gente já finaliza. Aí, pessoal, tô correndo aqui pra ver se eu consigo, né? Com o áudio antes que com o som. Aqui. Não acredito, pessoal. A linha da laçadeira acabou, gente. Então, pessoal, a gente vai começar a fechar a bolsa agora. Sacola. Nós vamos começar pela parte de trás. E eu vou deixar exatamente o espaço que tá aqui entre uma alça e outra pra gente desvirar, tá bom? Aqui, gente, aquela parte que dá desespero, né, gente? Porque é a parte em que quando sou eu que vou à loja, eu faço eles medirem e cortarem. Mas quando eu compro pela internet, quando é o meu marido que vai pegar pra mim, gente, isso aqui.
cima da alça, encontro de costuras, eu sempre reforço um pouco para não dar ruim pra gente. Não é o que a gente quer. A gente não quer que dê ruim, a gente quer que dê bom. Eu detesto quando há algum desencontro, que isso transfere pro fogo. Não é legal. Existem momentos em que a gente não pode fazer muita coisa, sabe? Eu não vou cortar, tá? A parte das alças que ficam um pouco pra dentro. E quando acabou a linha aqui, pessoal, eu não coloquei rosa, tá? Eu tinha um resto de cru aqui. Eu deixei pra adiantar aqui. Vai ficar aquela costurinha encontradinha na lateral, do jeito que a gente ama? Não vai, pessoal. Justamente por conta desse probleminha aí, né? Sintético fora de quadro, o retalho do algodão que eu peguei, tava só por Deus. Comecei puxando o sintético, recomendaram que a gente comece pelo tecido, mas já comecei, né, pessoal? Então vamos que vamos. Aí vou bater uma costurinha na boca e aí a gente encerra. Uma parte já desvirou, agora vamos pra nossa linda, né? Resolvi fazer ela com um fundinho diferente, pessoal. Arrumar aqui o sintético. Ó, o fundinho da nossa sacolinha. Agora vamos arrumar o sintético do lado de cá. Pronto. Bem, pessoal, parece que eu perdi alguma parte aqui da gravação. Mas vamos lá, tá? Vamos começar aqui. Eu não vou bater muito na beiradinha, não, tá? Pra não acontecer de fazer ondinha. Vou deixar alguns centímetros aqui.